Aleluia, glórias a Deus. No livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, Jesus faz uma declaração. Ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. E antes disso, ele, quando estava no Sermão do Monte, nós lemos aqui no capítulo 5, as bem-aventuranças, quando ele, falando da multidão, ele disse: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Quando Jesus Cristo fala sobre as bem-aventuranças, é algo fundamental para que venhamos aprender acerca de uma vida cristã. Porque nela o Senhor Jesus revela o que Ele espera de cada um de nós como seus discípulos, como seus filhos, como seus seguidores. Como nós seremos bem-aventurados se nós começarmos a praticar as bem-aventuranças. Jesus Cristo procura deixar bem claro nas bem-aventuranças que Deus está atento às motivações do comportamento e não ao comportamento em si. Isso porque o exterior pode ser maquiado, porém o interior não. Então, as motivações do nosso comportamento, elas são muito mais valiosas para Deus do que apenas o nosso comportamento em si. Ou seja, temos que ter sinceridade em arrepender, tem sinceridade em amar, sinceridade em tudo quanto fizermos para o Senhor. Agora, o que significa ser bem-aventurado? As bem-aventuranças são promessas exclusivas aos discípulos fiéis do reino dos céus. Elas revelam a extraordinária carga de felicidade e bênção da qual desfrutarão aqueles que colocarem em prática esses conselhos. As dificuldades não são omitidas, no entanto, há uma garantia de triunfo perpétuo aos fiéis. As bem-aventuranças revelam algo profundo dos ensinamentos de Jesus. A retidão que agrada a Deus se revela por uma transformação interior, mas relacionadas ao caráter.
Não adianta ser exteriormente limpo. O seu coração, a mente, deve manifestar atitudes corretas. Ou seja, Cristo exalta os humildes, amorosos, cheios de fé, fiéis e corajosos. A palavra bem-aventurados é usada cerca de 50 vezes no Novo Testamento. O sentido original da palavra no grego clássico possui significado semelhante a grande. Era usualmente utilizado como sinônimo para a palavra rico. Escritores gregos utilizavam a palavra bem-aventurados para fazer distinção a deuses e homens. Destacavam o quanto os deuses eram bem-aventurados a respeito de todas as suas virtudes em detrimento à miséria humana. A explicação das bem-aventuranças ministradas por Jesus deixam bem claro quem são os felizes aos olhos de Deus. Mas essas bem-aventuranças só se manifestam mediante a conservação e a prática de um relacionamento correto com o Senhor. Destacando, relacionamento correto com o Senhor. Resumindo, o que Jesus está dizendo é que bem-aventurados são os que vivem com Deus. Aleluia! A primeira bem-aventurança que Jesus Cristo destaca é os pobres de espírito. Ela refere-se à humildade e ao orgulho. Ela é uma das colunas do reino. Mateus 5,3. Apenas as pessoas humildes são capazes de ouvir, crer e se submeter aos ensinamentos de Jesus. Não é uma pobreza literal, embora Jesus estivesse ensinando, o objetivo é estritamente espiritual. É uma atitude de coração, algo como submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7. O Senhor Jesus jamais se utilizou da ostentação. Suas atitudes nunca foram confundidas com a soberba ou orgulho. Ao contrário, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele nasceu em uma manjedoura, foi criado por uma família humilde, como está escrito em Lucas 2,24, e lavou os pés dos seus discípulos, João 12,12. Entre outras coisas que Jesus nos ensinou. Jesus espera que os seus discípulos e os cuidados do reino sejam humildes, possuam um espírito livre de toda luxúria, ostentação e ganância mundana. Bem-aventurados são os que dão ouvidos a esse ensino. Eles estão fazendo exatamente aquilo que o próprio Mestre fez, esvaziando-se para ser cheio da graça de Deus. Você pode ler Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, para a sua meditação. A recomendação do apóstolo Paulo é que a nossa atitude deve ser a mesma atitude do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, meus queridos. Hoje vamos ficando com esse primeiro tópico dos ensinamentos das bem-aventuranças. E o primeiro é este, que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe este vídeo, este ensinamento. Deixe o seu joia, se inscreva em nosso canal, ajude-nos a levar o Evangelho a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa te abençoar. Todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus.
Vá lá, entre nesta corrente de oração para que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém? Pai, abençoa meu irmão, minha irmã nesta hora, abençoa sua família, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor possa estar nos ensinando a ser humildes de coração para alcançar a tua graça e a tua bênção. Em nome de Jesus, amém.